Dessa vez, nesse mês de setembro, um encontro especial, comemoração de mais um aniversário de nossa casa. Lá agora, 69 anos, né? 69 anos de alegria, de memórias, de gratidão, sobretudo. E é com gratidão que nós começamos dando as boas-vindas à nossa convidada de hoje, Sônia Maria Alvarenga Braga. Sônia Maria Braga. Ela, filha de uma das primeiras trabalhadoras do Lar de Teresa, Dona Zilda Alvarenga, que inclusive foi quem trouxe para nós o ESD e trouxe junto o nosso João Aparecido Ribeiro, essa figurinha que todos nós conhecemos, famosa figurinha. Essa figurinha não é daquelas difíceis do álbum, não. Essa é daquelas bem facilzinha. E por isso que é tão querido também. Então vamos... Nós também, a Sônia também teve bem desde o início da casa, foi facilitadora do ESD, se eu não me engano, acho que do Livro dos Espíritos 2, que é o que eu faço hoje, Sônia. Hoje eu sou facilitadora do Livro dos Espíritos 2. Que bom! Que exato. Então, vamos falando um pouquinho mais sobre a nossa convidada, além dos laços que nos une, que a une a casa. Ela é expositora espírita, ela é psicopedagoga com especialização em educação Montessori, é uma educação para crianças e jovens. E também é fundadora e diretora da escola Meimei, é uma escola da técnica Montessori. E Sônia vai estar trazendo para nós reflexões sobre os benefícios da doutrina espírita diante da pandemia. Então, desde já, nossas melhores vibrações para ela. E feitas as apresentações, nós vamos então para a nossa página, que é uma página retirada, é uma parte da página, né, do livro Evangelho em Prosa e Verso, do espírito Samir Dian, Dádivas. A rosa recebeu o orvalho e o transformou em perfume. A terra acolheu a semente e a semente se transformou em fruto. A nuvem se desfez sobre a fonte e a fonte, enriquecida, converte-se em caudaloso rio. O mar espraiou-se sobre a areia e a areia transformou-se em berço de espuma. Alma que segues nos caminhos do mundo, assim como a flor, a terra, a fonte e o mar, também tu recebeste o tempo como uma preciosa dádiva. Em que o transformaste? E pensando em doutrina espírita, essa dádiva que todos nós recebemos, então que nos perguntarmos também, não é? O que temos feito dessa dádiva? Vamos então à nossa prece? Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida, a oportunidade do crescimento e, sobretudo, a grandeza que é formarmos laços de amizade, de confiança uns com os outros. E é esse o objetivo destes nossos encontros especiais, em agradecimento ao Lar de Teresa, como esse lar, essa escola e esse hospital que nos favorece encontros, reencontros, aconchego tão salutar e tão rico para as nossas almas. Então, com o coração grato e esperançoso das dádivas que ainda hão de jorrar sobre cada um de nós, sobre o Lar de Teresa, pedimos a permissão dos nossos protetores e guias espirituais para darmos início às nossas reflexões
e desde já envolvendo nossa querida Sônia com as melhores vibrações de amor e de gratidão. Graças a Deus. Sônia Maria. Olá, Fátima. Sua querida. Tudo bem, Fátima? Um prazer estar com vocês, né? E principalmente por culpa do João, né? Essa figurinha, como você falou. Mas é muito bom reencontrar esse ambiente do Lar de Teresa, que sempre foi muito querido, né? E essa oportunidade de conversar com todos me lembra muito a figura da Dona Brunildes, que foi grande amiga de mamãe, né? Ela ainda aí presente, atesta porque ela está sempre atenta ao que está acontecendo. E essa casa foi assim uma das primeiras em que eu fiz estudos, em que eu trabalhei, como você falou, no ESD. Então deixa assim sempre muito carinho, né? Deixa uma marca na vida da gente estar no Lar de Teresa, né? Embora virtualmente agora. E eu quero parabenizar a todos que já foram e que são da equipe do Lar de Teresa. Essa luzinha que lá atrás, né, 69 anos, foi acesa e que hoje é um verdadeiro clarão de esclarecimento, de orientação através da doutrina e da prática da caridade, né? Porque a gente sabe que o lastro de trabalho do Lar de Teresa é muito grande, né? Então vamos lá, vamos pensar agora juntos nesse tema, né, dos benefícios da doutrina espírita diante desse momento que nós estamos atravessando, um momento atípico, né, na nossa sociedade, na nossa vida, que é essa pandemia. Então, a gente até começa pensando assim, será que tem alguma relação falar de doutrina espírita e de pandemia, né? Em primeiro lugar, a gente precisa pensar o que seria, né? O que é pandemia. Eu gosto muito de ir passo a passo. E a pandemia é justamente uma doença que contagia com muita facilidade, com muita rapidez. E o Brasil não está privilegiado com essa pandemia. Está todo o nosso mundo, né? Alguns países que já passaram pela primeira onda estão atravessando a segunda onda. Então, é um momento realmente de nós refletirmos sobre isso. E é interessante que nós nos localizemos historicamente que essa não é a primeira grande epidemia que envolve a humanidade terrena. Eu fiz assim rapidamente um levantamento, nós tivemos uma grande epidemia que durou mais de 10 mil anos, que foi a varíola, que matou muita gente, até que nos anos 80 do século passado é que se encontrou uma vacina. Olha quanto tempo, quanto trabalho, quantas perdas foram necessárias para que se chegasse a uma prevenção, né? Tivemos no século XIV a peste bubônica, a peste negra também, que atacou a Europa, a Ásia, devastando muitas pessoas, o cólera no século XVIII, a gripe espanhola já no século XX também, que foi uma pandemia significativa, gripe suína, a gente já lembra, já está mais perto da gente, né? E agora o famoso Covid-19. Então, a humanidade ela não está livre dessas situações, dessas pandemias. E aí, justamente, a gente se questiona por que, de períodos em períodos, isso tem acontecido no nosso planeta. O que será que isso quer dizer? Qual é o sinal que nós temos, né? E aí vem a doutrina para nos trazer as respostas, né? Porque a doutrina, primeiro, ela nos esclarece, que é muito importante. Depois ela orienta,
porque ela educa. E depois ela apazigua, ela serena os corações. Então, esse caminho que a doutrina faz, que começa com o esclarecimento. Então, é muito interessante. Eu, semana passada, estava assistindo a uma live de um filósofo brasileiro e ele dizia assim: essa pandemia não é fruto da nossa inocência. Uma frase tão simples, né? Porque se nós fôssemos inocentes, não tivéssemos responsabilidade nessa pandemia, ficava de fora, né? Mas estamos todos inseridos na busca do entendimento. Por que não é fruto da nossa inocência? Então, nós estamos justamente buscando na doutrina o que ela pode nos oferecer para que entendamos por que toda a humanidade está passando por esse momento de aflição, ansiedade, expectativa. E como nós podemos justamente buscar o que está faltando para evitá-la. E aí eu encontrei a seguinte frase: nós traçarmos uma nova identidade moral. Porque é justamente em função da identidade moral que hoje vige no planeta que gera essas situações, como foram as outras. Enquanto a sociedade estiver, digamos assim, desorganizada, lembrem bem, a questão da desorganização não quer dizer que a sociedade não tenha suas leis, né? Não tenha suas regras, só que uma grande parte da humanidade, nós, nem sempre cumprimos as leis, sobretudo as leis divinas. Nós infringimos, por isso nós não somos inocentes, nós infringimos as leis divinas. E uma das coisas que também contribui muito para esse pensamento é esse trabalho da busca pelo sentimento ecológico, né? Quer dizer, cuidar da nossa casa, o ecos, né? A nossa casa. E aí eu lembro do nosso grande companheiro, André Trigueiro, que defende muito a causa da sustentabilidade. Então, vejam, quando a gente tem a base na doutrina espírita, nós vemos que ela abraça muitas áreas do conhecimento e das necessidades humanas para apontar o caminho, para que nós tentemos justamente traçar uma nova identidade moral, que é o que vai fazer a diferença. E é muito interessante quando a gente pega o Livro dos Espíritos e vê lá a lei de destruição. Kardec viveu, né, na Europa, essa última encarnação, e a Europa já tinha passado por muitos flagelos, por muitos processos pandêmicos, né, não só a nível da saúde física, como também as guerras territoriais, né? As guerras de poder, porque isso são pandemias também, e que fazem parte da lei de destruição. Então, veja que ele, dentre todas as perguntas que ele coletou nas reuniões que ele participou, das mesas girantes, né? Que ele foi fazendo registro, organizando, ele colocou um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos sobre a lei de destruição. O mais interessante que logo a seguir o capítulo qual é? Lei do progresso. Então vejamos aí a ligação entre a destruição e o progresso da humanidade. Uma é necessária e a outra é consequência. Então foi nessa linha que eu procurei justamente caminhar com o nosso trabalho, né? Com essa nossa conversa, partindo da seguinte pergunta, a 728 do Livro dos Espíritos: é lei da natureza a destruição? E a resposta que Kardec obteve: o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E é interessante, né?
Vamos para a história de vida de uma borboleta. Ela vem de uma lagarta, ela, de repente, ela tece o seu casulo, parece que ela desapareceu, né? Parece que houve ali uma destruição daquele primeiro ser vivo. Depois de um tempo, maturada, o que acontece? Sai de lá uma bela borboleta. Então, essa imagem, que, aliás, é muito usada por Montessori para definir a transformação do ser humano, é exatamente isso. Há um processo de destruição, né? Eu boto sempre entre aspas, um processo de tempo, de amadurecimento, para então surgir a beleza. E é exatamente isso que os espíritos responderam a Kardec. Não é propriamente uma destruição, é uma oportunidade de transformação. Então, devemos ver também esse momento tão complexo, tão inusitado que nós, agora, do século XXI, estamos vivendo, como uma fase de transformação, buscando justamente uma melhoria interior. Se cada um de nós conseguir sobrepujar as dificuldades, né, e investir nessa melhoria, nós vamos justamente encontrar o equilíbrio que andou aí meio perdido, retomar o rumo de uma evolução tranquila de nós, humanidade, né? Então, a partir dessa pergunta, que eu acho assim extremamente importante, aí eu fui para a Gênese, outro livro da codificação da doutrina, né? E a Gênese, no capítulo 18, tem o seguinte título: Sinais do Tempo. Olha os sinais que o tempo nos dão. Tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Se nós analisarmos do século XX para cá, né, os tempos que estamos mais vivendo, quantos acidentes naturais já aconteceram, né? São tsunamis, erupções vulcânicas, vendavais, né? Tufões, que provocam transformações, assustam a sociedade, mas provocam transformações, a começar por transformações físicas, no ambiente físico, porque é como se acontecesse uma readequação física do ambiente para esse homem que está em transformação. Então, justamente, esse capítulo mostra isso, porque, como diz Kardec, o nosso globo está submetido à lei de progresso, por isso que a gente associa lei de destruição com a lei de progresso, porque ele progride fisicamente, ele ganha novas facetas físicas, novos, digamos assim, engenharias, né, na natureza, com essa transformação através de efeitos mesmo naturais, como eu falei, tufões, tsunamis, né? E erupções vulcânicas, mas moralmente pela depuração dos espíritos, encarnados e desencarnados, porque nós temos que ter essa consciência que a doutrina nos traz de que nós não vivemos sozinhos aqui na Terra. Nós, espíritos encarnados, temos junto a nós um grupo de espíritos espirituais também, que, ou pelo bem ou pelo mal, se associam a nós. Nós somos verdadeiros polos elétricos, né? Atrativos, né? Então, essa população física que dos espíritos encarnados e essa população dos espíritos encarnados estão passando por uma transformação decorrente da transformação física do planeta. E agora essa pandemia que vem e que atinge a todos nós, quer
dos países americanos, europeus, asiáticos, né? Por incrível que pareça, por enquanto, não se tem muita notícia no país africano, que geralmente é um país, um continente que sofre muito, né, com algumas pandemias, mas eles já tiveram que enfrentar o ébola, né, também, que foi um problema muito sério. Então, vamos pensar o que essa pandemia nos trouxe de diferente. A nível imediato, provocou a necessidade de um isolamento. Essa palavra isolamento é muito forte, né? Muitas pessoas sofreram e sofrem ainda com esse isolamento. Sabemos que surgiram ansiedades, outras comorbidades, né, que surgiram em função da necessidade do isolamento. Mas lembremos que existem determinados caminhos religiosos que adotam o isolamento para provocar uma reflexão, uma meditação. Então, esse isolamento foi uma provocação. Parássemos, diminuíssemos o ritmo e pensássemos um pouco mais o que estamos fazendo aqui. Por que estamos tendo que viver isso? Então, o isolamento, ele foi e é importante, porque ele está provocando mudanças comportamentais e provavelmente muitas mudanças mentais também, né? Emocionais, afetivas. Imaginemos as famílias que não tinham tempo para estar juntas, que não tinham tempo sequer para uma vez por semana sentarem e fazerem uma refeição juntas. Então, esse isolamento provocou inicialmente essa aproximação. E aí, abrindo um parênteses, é muito interessante, nós que lidamos com crianças e adolescentes e famílias, nas primeiras semanas, algumas famílias entravam em contato conosco e diziam assim: eu não consigo mais, como eu vou conviver com meu filho? Eu não sei como fazer isso. Então, foi um aprendizado. O isolamento provocou um aprendizado nessas famílias. Quem é meu filho? Quem sou eu? Como devo reagir? Então, foi um processo de transformação, porque a família estava meio que desgarrada pela, digamos assim, pela dinâmica da própria vida, a correria da própria vida. Então, deu tempo. Hoje, as mesmas famílias já estão vibrando em outro tempo. Eles mesmos já admitem: não, agora a nossa convivência está mais tranquila, nós já entendemos o processo do nosso filho. Então, houve um resultado positivo desse isolamento. Isso eu estou trazendo para a minha experiência, né, com famílias de escola com crianças e adolescentes. Então, isso foi muito importante. Além disso, nós temos também o surgimento da necessidade de novos procedimentos de higiene. Nunca se mostrou tanto como lavar as mãos. Há pouco tempo até alguém comentava: brasileiro toma muito banho, mas não lava direito as mãos. E agora está sendo ensinado a lavar corretamente as mãos. Então, a higiene do corpo físico, a higiene do ambiente, através das superfícies tendo que ser higienizadas. Mas isso também provoca o quê? Aí voltamos para o isolamento. Uma higiene mental, uma reeducação daquilo que a gente pensa, da vibração que a gente emite. Então, a doutrina espírita, ela vai nos ajudando nisso. Se eu tenho essa capacidade de sintonizar, de mim mesmo, com quem eu quero sintonizar?
com o bem ou com o mal. E aí a gente começa a aprender a fazer uma seleção mental. O que eu vou... não é só o pensamento, né? Mas é a música que eu escolho, é o livro que eu escolho para ler, é o noticiário que eu escolho para ler, ou para ver, ou ouvir, ou comentar. Então, nós vamos aprendendo a fazer uma seleção que vai refletir na nossa tranquilização, não aumentar a nossa aflição, a nossa ansiedade, a nossa higienização. Então, higiene, além do corpo físico, não é só lavar as mãos, não é só passar álcool gel, não é só ter uma higiene maior com as roupas, é um procedimento de higiene mental, decorrente do isolamento. Veja que as coisas vão se concatenando. Eu me isolo, eu tenho que praticar higiene física, mas eu aprendo também a praticar higiene mental, claro, tendo suporte da doutrina, isso fica bem mais claro, né? E enfrentar melhor outras consequências dentro do âmbito familiar. Como houve o benefício do isolamento para que houvesse um estreitamento entre os elementos de família, que eu pude testemunhar muito na prática, também surgiram outros transtornos emocionais com os quais as pessoas estão tendo que lidar, porque veio à tona a fragilidade do ser humano que não tem a sua fé fortalecida, que se sentiu totalmente desamparado. E a doutrina tem isso, a doutrina vem, carrega no colo, acalenta, acalma, né? Então nós tivemos assim o medo pela vida que se esvai, porque as perdas que houve justamente, que estão acontecendo, e a ausência de derivativos úteis, né? De você canalizar. Eu não posso mais sair de casa, o que eu vou fazer? Há aquelas pessoas que dizem assim, eu não vou mais ao shopping, e aí, como vai ser? Né? Você tem que ter um derivativo. E a doutrina nos mostra isso, que a vida é muito mais do que essa vida material. É uma vida que requer de nós envolvimento, tranquilização, pacificação mesmo, e que esse isolamento é um grande benefício para que nós possamos interiorizar melhor as lições que estamos recebendo. Então, isso é assim a busca do alimento espiritual. Esse isolamento levou à busca do alimento espiritual. Nós temos um grupo de filósofos no Brasil que tem falado muito nisso. É interessante que, claro, eles não tocam na questão da religião, esta ou aquela, mas eles falam como isso trouxe a necessidade da religiosidade. E nós sabemos que a doutrina espírita, ela não combate qualquer religião, mas ela leva a uma religiosidade, que é amar a Deus, respeitar a si, respeitar ao outro, amor ao próximo, a caridade como o caminho, né, da nossa melhoria. Então, isso foi assim muito importante nesse momento. Nós temos que entender isso para sobrepujar as dificuldades. E aí eu me remeto ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Por que será que Jesus, né, como que estivesse abraçando os aflitos, aqueles que estavam em momentos difíceis, quando está lá o homem que sofre, assemelha-se a um devedor. Em vez de queixar-se com seu credor, agradece a oportunidade de resgate. Então, essa frase é muito significativa. Em vez de nós ficarmos querendo nos queixar, porque por causa de Deus, por causa disso, por causa do outro, e por causa do chinês, e por causa... Não tem por causa de ninguém, né?
tem, porque nós precisamos passar por isso. Nós ainda somos carentes de aprendizagens que nos abram os olhos e o coração de uma maneira mais impactante. E, ao invés de nós nos queixarmos, nós agradecermos, porque nós estamos tendo uma oportunidade de resgatarmos, e aí nós levamos o quê? Que a doutrina espírita nos mostra? Lei de causa e efeito. Se nós olharmos para a história da humanidade e virmos já quantas atrocidades foram cometidas, a própria questão do desrespeito ao ambiente físico natural, né? Devastação de florestas, poluição das águas, não é à toa que a Unesco tem um movimento enorme desde o ano 2000 em prol da ecologia, né, da sustentabilidade, e que nós mudemos os nossos comportamentos. Isso vem só o quê? Reforçar o que a doutrina espírita já nos fala há muito mais tempo, que nós vivemos as consequências das escolhas que fizemos. Se nós escolhemos poluir as águas, nós agora vamos ter problema no abastecimento. Se nós escolhemos não termos regras sanitárias respeitadas adequadamente, nós vamos conviver com pandemias, com várias moléstias, né? Algumas são eliminadas da sociedade, outras permanecem, porque o ser humano ainda precisa dessas lições que vêm da natureza. Então, a lei de causa e efeito é muito importante nós entendermos, nós a estudarmos, porque ela a partir da física, né, é justamente você gera um movimento, você tem um movimento de devolução com a mesma força ou até maior, dependendo da intensidade. Então, a lei de causa e efeito é isso. Nós estarmos mais atentos. O que desejamos para nós? Então, aí entra a autodisciplina que a doutrina espírita nos ensina. Nós temos que desenvolver uma disciplina pessoal, independente de se alguém está nos olhando, nos controlando, fisicamente falando, né? Porque a gente sabe que a população desencarnada está sempre de olho em nós, para o bem e para o mal, aproveitando nossas qualidades e nossos vacilos, né? Então, por isso, a autodisciplina moral é muito importante para que nós nos autoprotejamos, né? Então, nós temos aí, voltando à lei de destruição, né, que é necessária, nós encontramos, mais uma vez, na pergunta 728 do Livro dos Espíritos, que aquilo que a gente chama de destruição, foi a resposta que os Espíritos deram, o que chamar de destruição não passa de uma transformação. Por isso eu falei da transformação da lagarta na borboleta, né? É uma transição para a beleza, é uma transição para a leveza, justamente. E isso leva o homem a se melhorar. Outra coisa também, novamente, nos sinais do tempo, na Gênese, nós encontramos o seguinte: diremos que o nosso globo está submetido à lei de progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos naturais e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados. É um exemplo que nós vivemos há coisa de 40 dias atrás. Meu marido teve que ficar hospitalizado por uma semana para um tratamento, nada demais, mas era necessário. E nós ficamos num hospital em que havia uma ala para os que estavam infectados de Covid.
E aí, muitas das vezes, enfermeiros e médicos diziam, é tanto sofrimento, e eles entravam todos protegidos, e você via nas fisionomias deles como eles estavam abatidos com aquilo que eles estavam assistindo daqueles pacientes, né? Principalmente já bastante avançados. Mas vejam só, esse abatimento moral já é um reflexo, porque é o reflexo da sensibilidade. Já não existe uma impassividade diante do sofrimento do outro. É um princípio do amar ao outro. Né? Quando eu estou indiferente, é porque eu não tenho esse sentimento do amor maior. Mas quando eu já me condoo com a dor do outro, quando eu já quero tentar tudo para melhorar a condição do outro, é porque já existe um princípio de amor ao próximo. Então, isso foi muito interessante aquela semana, como eu pude observar isso em médicos e enfermeiros que se sentiam abatidos por, muitas das vezes, não poderem fazer nada mais por aquele paciente. Então, nós estamos vivendo. O legado que isso deixa também para essas pessoas, depois conversando com o nosso médico particular, ele disse, eu aprendi uma coisa, nunca desrespeitar aquilo que o paciente está sentindo, nunca deixar de levar em conta o que ele está sentindo, porque às vezes ele já está sinalizando e nós médicos, endurecidos pela própria profissão, esquecemos de levar, de considerar alguns aspectos. Então vejam, olha a mudança aí. Isso é mudança, foi uma situação prática que nós vivemos. Então, essa mudança moral que está sendo provocada na sociedade como um todo. Né? Então, é muito importante que isso está em sinais dos tempos. São novos tempos que estão para vir em função dessa situação. Então, vamos lembrando que nós temos, aí já falei da lei de causa e efeito, que é a lei do retorno, ninguém está sofrendo, passando por dificuldade, vivenciando momentos difíceis à toa, né? É uma lição que nós estamos recebendo e lembrar também da pluralidade das existências, que a doutrina espírita nos apresenta, né? Que é através do processo reencarnatório, vivendo diferentes experiências, que o espírito vai galgando passos na sua proposta de elevação, porque todos nós temos essa proposta de nos educarmos, de nos elevarmos. Ninguém foge disso. Pode levar mais tempo ou menos tempo, mas vai acontecer. Então, vamos ao Livro dos Espíritos, pergunta 193, né, no capítulo sobre a pluralidade das existências. Kardec fez a seguinte pergunta: pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? E o que os espíritos responderam? Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então vejam que a resposta que os espíritos nos deram é um alerta, uma chamada de atenção. Nós precisamos estar numa dinâmica moral, de vontade de sair do ponto em que nos encontramos, de sentir necessidade de melhorar. Porque se nós hoje não estamos nos sentindo confortáveis, felizes, diante do panorama que estamos tendo que viver, nós temos que, a partir de nós, gerar condições melhores. A começar pelos passos que damos aqui na Terra, pelas escolhas que fazemos, pelos compromissos que assumimos e demos continuidade.
E, em segundo lugar, também no plano emocional, a educação dos nossos sentimentos, porque nós estamos observando as pessoas vivendo um momento de muito desejo de vingança, um crescimento do amor próprio, do egoísmo, da vaidade. E às vezes até a gente não quer ver nem as notícias, porque isso está assim, muito forte. Por quê? Porque são criaturas que ainda não despertaram para esse aspecto que a doutrina nos mostra. Nós podemos reduzir todas as dificuldades, mas depende de nós. Não é aquela coisa de ficar de mãos postas, pedindo a Deus que tudo se resolva e não fazer nada. É muito interessante que isso tem a ver, né, conosco. Nós fazemos a prece, nós oramos para toda noite, toda manhã, para que a sociedade encontre o amparo, o envolvimento pacificador, que os responsáveis pela saúde, né, encontrem os caminhos melhores, né, os pesquisadores sejam ajudados. Mas isso não basta, nós temos que fazer um movimento pessoal também. Se eu tenho alguém perto de mim que está vivendo um momento de dificuldade, eu vou encontrar como ajudar. Então, não é sempre só transferir para o plano espiritual e para o outro as responsabilidades. Lembrar que nós somos os responsáveis. Nós temos que nos inserir nesse contexto. Isso é extremamente importante. E aí nós vamos novamente para a lei de progresso, lá na pergunta 783. Que Kardec pergunta sobre a marcha progressiva e lenta do aperfeiçoamento da humanidade. E aí a resposta: há o progresso lento e que resulta da força das coisas. Então, é a natureza, né? As transformações naturais. Agora, quando um povo, isso é muito importante, quando um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Aqui, os espíritos não estão falando deste ou daquele povo aqui no nosso planeta, não. Nós somos esse povo. E por isso, lá no início, eu me reportei às diferentes pandemias que já foram vividas aqui conosco nessa sociedade, nessa humanidade. Porque se nós não conseguimos atingir um padrão moral elevado de respeitar o outro, de amar o outro como ele é, sem apontar erros, sem apontar defeitos, nós não vamos progredir tão rapidamente. Nós ainda necessitamos dessas pandemias, dessas situações catastróficas para despertarmos para uma nova realidade. E é muito interessante, né? Porque aí a gente pode dizer, lendo a lei de destruição, lendo a lei de progresso, o mal faz surgir o bem. Muitas das vezes, uma situação extremamente dolorosa provoca uma transformação benéfica. Podemos hoje assistir a isso com o grande movimento de solidariedade que está surgindo. Nós temos uma quantidade, não dá conta, nós não damos conta a quantidade de lives que estão sendo feitas para levantar o ânimo das pessoas, para trazer alguma coisa de bom, de campanhas que estão sendo feitas para auxiliar famílias que têm seus dependentes adoecidos ou aqueles que geriam as famílias. Então, e esse movimento de solidariedade que foi assim, digamos assim, avolumou-se e sempre se avoluma diante de uma grande catástrofe. O ser humano tem isso, ele é tocado pela solidariedade
quando, por exemplo, um tsunami atinge uma sociedade. Todo o planeta se mobiliza. Então, isso nós estamos vendo também com a pandemia, a assistência às pessoas que foram atingidas. E um outro benefício que é imensurável, que é o impulso científico. Está lá justamente quando as dificuldades, os dramas da humanidade provocam buscas. Muitas das vezes levam alguns anos, mas provoca. E no mundo científico isso está acontecendo. Por que está tão acelerada a pesquisa? Nós temos aqui no Rio de Janeiro, né, a Fiocruz, os cientistas estão trabalhando, o Brasil tentando fazer acordos lá com Oxford para a vacina, para minimizar a dor, e as pesquisas continuam. Como atender melhor? Então, esse impulso científico é da lei do progresso, né? O benefício gerado é para todos, é para a humanidade como um todo, mas principalmente o grande benefício é a tomada de conhecimento do que eu devo fazer para evitar que essa situação se repita. Então, vamos para o campo da moral. Nós temos que repensar atitudes, comportamentos. No âmbito físico, são os cuidados com o corpo, que já estão mais do que conhecidos. Mas não basta isso, são as atitudes, as nossas atitudes. A atitude mental, e é muito interessante, nós somos bombardeados por informações hoje em dia e temos que selecionar a criatividade do ser humano para gerar imagens, palavras, ditados para o bem e outros negativos. Vamos aproveitar o que de bom está vindo, né? E as atitudes morais e os pensamentos. Essa disciplina é que há de nos levar ao progresso. Termos disciplina moral nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Lembrarmos que nós emitimos ondas e estas ondas atingem outras pessoas que se somam a estas ondas e retransmitem. E aí a gente pergunta: que onda eu quero estar enviando? Que onda eu quero estar emitindo para encontrar com o quê? João, você está atrás de você uma imagem maravilhosa. O Cristo, um céu azul lindo. Lembro que logo no início, quando o trânsito parou, as pessoas começaram a perceber o céu azul maravilhoso que nós temos, o céu estrelado que nós temos. As pessoas estavam esquecidas da beleza da natureza, né? Ouvir os pássaros cantarem, né? Meu filho mora numa região que tem muita mata. Ele, mamãe, a quantidade de macaquinhos que apareceu, até para roubar biscoito, mas é a natureza na sua pujança, né? Então, isso, o homem estava ficando esquecido. E, nesse momento, houve uma redescoberta da beleza. Tão lindo olhar para o céu e ver um céu azul. Graças a Deus, nós temos um ar mais limpo. Durante muitos dias tivemos, mas talvez o homem consiga mantê-lo, porque o homem aprendeu a diminuir o seu ritmo. Peço a Deus que é para todos nós, porque foi isso que essa pandemia trouxe à luz da doutrina. Provocou uma reflexão, provocou uma mudança de comportamento e que nós possamos realmente nos desembaraçarmos, como está na Gênese, né, nos Sinais dos Tempos, nos desembaraçarmos da escória do velho mundo, que é o egoísmo, que é pensar só em si, só em ganhar, em comprar, consumo, né? Que aprendizado, shopping fechado. Imagino quantas pessoas sofreram com isso, né? Então, o meu marido, uma coisa aqui, para ilustrar, meu marido mexe
comigo, você não quer ir dar um passeio no shopping? Eu digo, não tenho o que fazer no shopping. Não era muito amiga, mas agora. Então, justamente, vamos nos desembaraçar dessas escórias do velho mundo, porque vamos encontrar ideias e sentimentos para a geração presente. Então, nós vamos, assim, lembrar a importância da doutrina. Kardec, na Gênese, escreveu isso, desembaraçar das escórias do velho mundo, e a geração futura se achará possuída de ideias e sentimentos muito diversos da geração presente. Quer dizer, ele estava falando da geração do século XIX. E hoje nós estamos vivendo isso para que esses pensamentos possam ser renovados. Nós ainda precisamos desses alertas. Então, se a Terra já não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções. Essa é uma delas. É a revolução da pandemia. E por isso, conectando com o Evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque um dia vai chegar a consolação, mas essa consolação virá através da nossa mudança. E para nós encerrarmos a nossa conversinha aqui, eu fui lá com Emmanuel, fui conversar com Emmanuel no Caminho da Luz, quando eu selecionei 2 textos. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos aios do Apocalipse, a espiritualidade tem que penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Olha só, será que nós estamos terminando aí uma fase de nos libertarmos dos ais, ainda pronunciando esses ais, mas tentando realizar coisas melhores em benefício coletivo? Depois, Emmanuel diz, depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe, regenerado no batismo do sofrimento. Olha que simbologia, hein? Nós estamos sendo rebatizados. Quem foi batizado ou não, estamos sendo batizados por este momento difícil. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais. Desculpe, gente, eu me perdi aqui, eu me emocionei com essa frase do Emmanuel. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa. E o espiritismo terá retirado dos escombros materiais a alma divina. Olha, aí nós vemos até a questão da evolução do espírito, que começa lá tão primitivo, tão grosseiro, e que vai se aprimorando, vai se tornando cada vez mais sutil através desse trabalho de desbastamento pelas experiências encarnatórias, pelos maus e pelos bons momentos, que nós possamos valorizar esse momento, para que nós possamos realmente atingir uma vida melhor, né? E eu quis terminar usando uma expressão que hoje em dia está sendo muito usada por todos: o novo normal. O que será o novo normal? Né? O que isso significa à luz da doutrina espírita? É o céu limpo, a diminuição de ruídos, melhoria na comunicação. E é interessante a tecnologia ajudando,
nós vamos ter um espetáculo da Orquestra Sinfônica Brasileira enviado por internet. Olha que beleza! A solução que o ser humano é capaz de encontrar para nos trazer beleza para dentro de nossas casas. E a Casa Espírita, ela não deixou de provocar momentos de estudo, de reflexão. Por quê? Momentos como esse, em que nós juntos estamos pensando, nós estamos transformando a nós mesmos. Porque sempre, e eu que o diga, eu que estou aqui falando, sou a primeira a ouvir, estou aqui no esforço de transformação, como todos nós estamos, para que nós possamos atingir, né, aquele estágio evolutivo de alguns espíritos que estão aqui, um ainda está aqui conosco, outros que já conviveram conosco e que tivemos o prazer de conhecer pessoalmente, Chico Xavier, aquela brandura, aquela tranquilidade que superava toda e qualquer dificuldade em prol do bem coletivo. Temos aí Divaldo, que acaba de passar por um momento difícil e de superação maravilhosa, um bom ânimo, o ânimo sempre estimulando aos outros. Isso sem falar, é claro, de Kardec, que também enfrentou muitas dificuldades, muitas intempéries, muitas tempestades morais para deixar essa obra tão maravilhosa que ele organizou, ditada pelos espíritos. Então, nós devemos hoje agradecer aos trabalhadores da primeira, da segunda, da última hora, que deixaram esse manancial de informação no qual nós podemos mergulhar para aproveitarmos melhor a oportunidade que esse momento que a humanidade atravessa e dele saiamos mais fortalecidos e melhorados. Só peço que Jesus nos ampare nesse trabalho, que é muito importante. Obrigada, João. Espero ter sido útil. Obrigada, Sônia. Muito obrigada por essas reflexões que você trouxe para nós de uma forma tão pedagógica, tão simples, mas que foi conduzindo o nosso raciocínio. E com base nisso, não é, pensando nesse momento de transformação, um momento que nos leva a uma transformação, sobretudo interior. E nós vamos, então, iniciar a nossa prece lembrando que o destino da humanidade é caminhar para a unidade com Deus. E a unidade com Deus significa estar pleno do bem, estar envolvido em beleza. E apesar, Senhor, desses momentos de dor, de luto, em que centenas e milhares de famílias em todo este planeta estão atravessando as suas perdas, solitárias num momento tão difícil, nos lembramos da aurora que surge ao novo dia e nos lembramos das cores infinitas que nos levam a sentir dentro de nós o destino ao infinito, o destino de cada ser. E por isso te agradecemos e suplicamos que uns e os outros possamos nos unir, possamos, Senhor, vibrar com as nossas dores, mas, sobretudo, na esperança dessa aurora que já se aproxima e já podemos sentir e pressentir em nós.
Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Obrigada aí pelo apoio. Isso é muito importante. Sim, são momentos muito especiais e é interessante vermos que, apesar de estarmos distantes, essa tecnologia ela é capaz de nos unir. Com certeza. Em emoção, de nos unir em esperança, não é? Então, com certeza. De dividir os nossos corações, as nossas expectativas uns com os outros. Muito obrigada, estamos encerrando o nosso encontro com alegria e que a paz de Jesus nos envolva a todos. Graças a Deus. Isso seja. Obrigada, Sônia.